Olá, meu nome é Tomás, eu sou médico otorrino, sou subespecialista em cirurgias otológicas e neurotológicas, que são basicamente cirurgias de ouvido e cirurgias relacionadas a tumores de base de crânio lateral, e sou mestre em saúde da comunicação humana. E eu estou aqui hoje para falar um pouco aí como eu cheguei até aqui, conversar com você, meu paciente, potencial paciente, como é que é meu trabalho, quais são as coisas que eu atendo e como foi um pouco a minha trajetória de vida. Bom, eu desde que sou criança sempre gostei muito de estudar. Na verdade, eu até não escolhi fazer medicina muito pensando na área assistencial. Eu gostava muito de ciência. Meu sonho de criança era ser cientista. E diversas outras especialidades, inclusive na época, eram almejadas, né? Biociência, biomedicina, biologia, até física eu cogitava bastante também. Enfim, coisas bastante técnicas, né? Bastante acadêmicas, na verdade. E a partir de uma série de testes de vocacionais e por influência da minha mãe, que é dentista, eu acabei entrando na medicina e eu me surpreendi muito, na verdade. Eu descobri ali que a parte assistencial, na verdade, me atraía muito, porque a gente podia, de alguma maneira, ali trazer o conhecimento da ciência e aplicar isso de um ponto de vista mais prático, mais humano, que era algo muito interessante. Ou seja, juntava, de certa forma, a questão do estudo, né, do conhecimento com a aplicação desse conhecimento. Eu ainda na faculdade me engajei muito com a parte acadêmica e científica e continuo me engajando. Não é algo que ficou separado da minha vida, na verdade eu faço em paralelo a minha parte assistencial. Hoje eu sou professor na Unisa também, dou aula lá, acompanho os residentes na parte exatamente de cirurgias otológicas, tá? Eu fiz Santa Casa de São Paulo e ao longo da minha formação eu acabei me apaixonando pela otorrino, especificamente pela questão do implante coclear. Eu gostava muito das áreas cirúrgicas em geral. A parte cirúrgica tem uma questão de um desafio a mais ali que você acaba enfrentando ao longo do caminho. Então, você tem um conhecimento técnico para conseguir resolver as diferentes questões ali cirúrgicas, mas cada pessoa é uma pessoa e isso é um desafio que ali no momento exige de você, exige sua atenção, sua concentração, e é algo que me fascinava. E a parte do otorrino, eu descobri ali o implante coclear, que basicamente é uma cirurgia que a gente reabilita a audição de pessoas que perderam completamente a audição ou que nasceram sem a audição. Então, essa cirurgia, a primeira vez que eu vi ela, um professor mostrando, né, numa aula, eu falei, meu Deus, isso é demais, eu quero fazer isso. E por isso eu fui fazer otorrino, né, fiz otorrino também lá na Santa Casa de São Paulo. A formação de otorrino são 3 anos de residência. Nesses 3 anos de residência a gente aprende a fazer cirurgias em geral de otorrino, então a septoplastia, amidalectomia, adenoidectomia, né, as cirurgias do ronco, enfim, as cirurgias que teoricamente todo cirurgião de otorrino sabe fazer, além da parte de tratamento clínico, que envolve ali tontura, reabilitação auditiva, que envolve a parte de tratamento nasal, sinusite, rinocinusite, enfim, essas coisas gerais fazem parte dessa formação de 3 anos. Terminada essa formação de 3 anos, eu fiz um primeiro ano de fellowship, né, lá na Santa Casa também, no qual a gente fica um período um pouco mais reduzido, mas também bem intenso, de acompanhamento do serviço, especificamente numa área subespecífica. Então, no caso, nesse primeiro ano de fellowship, eu fiquei acompanhando as cirurgias otológicas gerais, que envolve, por exemplo, tratamento de colistatoma, né, a realização de mastoidectomias, timpanomastoidectomias, timpanoplastias, cirurgias especificamente de ouvido, tá, que envolvem essa reabilitação. Isso foi em 2016 e terminado esse primeiro ano, eu fiquei mais um ano lá fazendo exatamente as cirurgias neurotológicas, que além dessa abordagem, vamos dizer, superficial do ouvido, a gente chega até locais mais profundos dentro da cabeça para a gente tirar tumores que normalmente são feitas em parceria com o pessoal da neurocirurgia e da cabeça e pescoço. Então eu fiquei mais um ano ali aperfeiçoando essa parte cirúrgica relacionada ao ouvido. Em paralelo, eu já tinha começado minha parte assistencial, eu trabalhei em algumas equipes de
chefes da época, em que a gente fazia mutirões de cirurgias gerais, de amígdala, de septoplastia, enfim, tive muita oportunidade de ganhar experiência, né, com essas cirurgias, em um momento da medicina que era bastante volumoso isso, né, tanto no SUS quanto em alguns outros convênios que eu tive a oportunidade de ficar. Mais tarde eu acabei entrando para a Prevent Senior, onde eu fiquei durante 7 anos como referência de todos os casos de ouvido complexos. Então, chegavam para mim os pacientes que tinham infecções crônicas, que tinham tumores de ouvido, ou até mesmo doenças que estavam de difícil tratamento da parte de ouvido, e também doenças gerais relacionadas a tontura de difícil controle, zumbido, controle de infecções crônicas, coceira, prurido, enfim, coisas que às vezes parecem simples, mas dão um certo trabalho. E eu tive a oportunidade, né, dentro desse nicho de pacientes idosos aí, de me desenvolver também na parte de implante coclear. Então, finalmente cheguei onde eu queria, né, depois de, você veja, da 12, 13 anos de faculdade e tudo mais. E na Prevent Senior eu tive essa oportunidade de aprender muito sobre ouvido, treinar muito ouvido, né? E dentro de uma população diferente, que é uma população um pouco mais velha, mais idosa, né? Então, assim, além de tudo, com essas questões que tem que ser consideradas, em termos de risco, de recuperação e tudo mais, e foi uma experiência muito válida. Eu, até em 2024, saí da Prevent Senior, decidi me dedicar à minha prática assistencial privada, e nesse meio tempo, né, na verdade desde 2020, eu já vinha montando um espaço meu, né, um espaço onde a gente pudesse, enfim, não só fazer a otorrinolaringologia geral, mas fazer a otorrinolaringologia também específica para ouvido de uma maneira bastante eficiente, né? A gente sabe que na medicina, quando a gente vai chegando em coisas mais complexas, a gente não trabalha sozinho. Então, aqui dentro do nosso espaço, a gente não tem só o atendimento de otorrino, a gente também tem um atendimento de fonoaudiológico, que permite que eu faça alguns exames relacionados à área, bem feitos, né? Isso que também é importante. E eu possa fazer também algumas terapias relacionadas, em especial reabilitação auditiva, tanto para pacientes que precisam de implante, quanto pacientes que eventualmente simplesmente têm perda e precisam de uma prótese auditiva. A gente tem um super rigor para a adaptação da prótese, né? A gente sabe o quanto a prótese acaba indo para a gaveta muitas vezes por falha exatamente de um cuidado adequado no processo de reabilitação dos pacientes. Então, esse foco, né, de conseguir entregar não só um tratamento, né, não só uma consulta, é algo que faz parte do meu processo de atendimento que a gente tenta entregar aqui na Autolive. E isso não só para a parte otológica, mas para todos os segmentos. Então, a minha consulta costuma ser uma consulta que ela vai demorar um pouco mais na primeira consulta. A gente vai conversar sobre os diferentes pontos da patologia. Nós vamos traçar um planejamento terapêutico junto com o paciente e explicar qual que é a ideia, qual a proposta que a gente tem ali de tratamento. Então, explicar para ele que a gente o que precisa ser feito, por que tem que ser feito, explicar o que é a doença do paciente. Eu acho isso muito importante, porque é muito ruim você simplesmente sair tratando alguma coisa sem você nem saber direito o que você tem, tá? Então, minha metodologia de contato com os pacientes, né, aqui na Autolive, no particular, é desta forma, tá? Visando, portanto, entregar um melhor tratamento possível e realmente entregar resultado, coisa que às vezes a gente não vê acontecer, tá bom? Além da parte específica de ouvido, eu também faço a parte geral de otorrino, né? E isso que fique ali, às vezes é difícil de entender, mas que fique bem claro, tá? E, enfim, era isso que eu gostaria de dizer, conversar com vocês. Espero que tenha sido esclarecedor. Fico à vontade, à disposição de todos. Marque uma consulta para a gente bater um papo. De repente, deixem algum comentário aqui no nosso site ou no meu Instagram, tá? E eu costumo responder a todos na medida do possível. É isso. Obrigado.